Pessoal, nós estamos estudando o período neolítico, que foi conhecido como a Idade da Pedra ou Pedra Polida. Ele veio logo após o período paleolítico, que era o período da Pedra Lascada, lembra? Então, como que surgiu esse período? Esse período ele surgiu devido a uma mudança climática muito grande. A temperatura da Terra aumentou muito e as geleiras começaram a diminuir, derretendo, né? E algumas áreas tornaram-se extremamente secas. Essas alterações climáticas foram os principais fatores que levaram à mudança de período, tá? Porque as pessoas começaram a ter que mudar de lugar, mudar de região, porque as regiões ficaram muito secas, então ali não havia mais recursos para elas sobreviver, tá bom? Os animais de grande porte que eram, lembra que eles gladiavam com os animais para caçar, na caça para se alimentar? Então, esses animais começaram a entrar em extinção, eles começaram a desaparecer porque as regiões começaram a ficar muito grandes. E esses animais, como os mamutes, eram acostumados a regiões mais frias, com temperaturas mais baixas, tá bom? Então, os povos começaram a migrar para outras regiões mais frias, porque onde eles estavam estava ficando muito quente. O clima não estava muito propício, ok? Então, com isso, veio a invenção da agricultura. Eles só retiravam da natureza, lembra? Tudo eles retiravam da natureza, mas eles não plantavam. Então, eles começaram a perceber que eles precisavam repor aquilo na natureza. Então, eles começaram a plantar, tá bom? Começaram a plantar e ter um controle dessa plantação. O ser humano começou a ter outro tipo de relação com a natureza para obter o seu sustento. Ele não era apenas aquele que retirava o sustento. Ele tinha que ir ali colocar esse sustento através do plantio. Foi quando surgiu a agricultura. Os coletores observavam que as plantas cresciam a partir de alguma coisa. Foi quando eles descobriram que tinha semente e começaram a perceber que quando eles enterravam essa semente no solo, ela germinava, ela crescia, ela dava origem a outra planta. Foi aí então que teve o início da descoberta da agricultura, tá bom? E o processo que no livro de vocês chama de domesticação das plantas. Domesticação é porque se tornou algo doméstico, o homem passou a dominar. Até então o homem não dominava a questão das plantas, né? Só se aproveitava do que a natureza oferecia. Outra coisa também com a Revolução Neolítica, com esse período neolítico, foi a domesticação dos animais. Como assim? O homem ele só saía para caçar. Então ele caçava, se alimentava e caçava de novo, se alimentava de novo e não convivia com esses animais. Então eles começaram a caçar os animais e mantê-los em cativeiro, prendê-los lá perto dos seus acampamentos. E então esses animais reunidos começaram a ficar ali, sabe, presos, começaram a ter o seu comportamento modificado por causa da convivência com o ser humano. Eles eram totalmente selvagens e de repente estavam presos. Então começaram a ficar domesticados, começaram a conviver com o homem demais. Então, como eles eram reunidos com o tempo, foram se reproduzindo, o que causou modificação na espécie. Eles iam se reproduzindo dentro do cativeiro e a espécie passou a ser modificada. Não nascia mais com aquela espécie bem selvagem, já tinha características diferentes. Aí também se dá a evolução dos animais, tá bom? Surgiram raças de cães, gatos, cavalos, vacas, porcos, ovelhas, cabras, coelhos e galinhas, entre outros animais
que passaram a ser utilizados como companhia para o homem e alimentação também, ou até mesmo ajuda no trabalho, né? Dos animais, além, eles antes eram totalmente selvagens, passaram a ser domesticados, a ser criados pelas pessoas, a ser dominados pelo homem. Então eles serviam de companhia, como os animais de hoje, os animais domésticos, de estimação, começaram a ser usados no trabalho, como a gente sabe que os cavalos são utilizados, e também como fonte de alimento, né? Em um estudo, os animais tendiam a se defender ou até a atacar seres humanos. Mas aí depois, eles perceberam, gente, dóceis e obedientes ao ser humano. E eles acabaram se tornando dependentes da interação com as pessoas para sobreviver. Então, por isso que hoje existem as espécies que são adaptadas ao meio social com os humanos, né? Por causa dessa domesticação que aconteceu lá no passado. Com isso, os homens começaram a se fixar nas regiões, né? A domesticação de alguns animais, né, como eu já acabei de falar, se tornaram dóceis, obedientes ao ser humano e acabaram se tornando dependentes da interação com as pessoas para sobreviver. E com tudo isso, o homem, tá vendo aí nessa imagem, ele começou a fixar suas moradias. Antes eram cabanas, né, que eles formavam assim nas rochas, perto das árvores. Aí já veio uma casa já mais elaborada. Então eles começaram a se tornar sedentários. As comunidades se tornaram sedentárias. O que isso quer dizer, professora? Eles começaram a se fixar ali e parar de mudar de um lugar para outro. Eles não eram mais nômades aqui. Então as comunidades começaram a produzir os seus próprios alimentos, porque não tinha mais suficiente na natureza para eles ficarem retirando todos os dias. Então eles plantavam e tinham que guardar o que eles colhiam. Então não tinha animais ali disponíveis para eles caçarem e comer todo dia. Então eles tinham que criar os animais. Então tudo isso favoreceu o sedentarismo. As pessoas se tornaram sedentárias, né? Então as comunidades começaram a produzir o seu próprio alimento, aquilo que eles precisavam para comer, eles tinham que guardar as sementes, tinham que armazenar as suas colheitas, e levou também o homem a produzir recipientes em argila ou barro, tá bom, gente? Que são chamadas as cerâmicas. Isso aí foi uma grande tecnologia para aquele período, porque eles não tinham esse conhecimento avançado assim. Aí passaram já a ter assim, a produção de mexer argila e produzir um recipiente, produzir uma vasilha. Então, para eles foi uma grande tecnologia, tá bom? Com a agricultura e a pecuária, os grupos não precisavam mais se deslocar em busca de alimento. Isso provocou uma mudança profunda em seu estilo de vida, ou seja, deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, ok? As comunidades sedentárias permitiam a produção de alimentos que não eram consumidos imediatamente pelo grupo. Por isso que eles faziam esses recipientes aí. Só que o material era material bem rústico, né? Conhecido como cerâmica, que eu já expliquei para vocês. Ok, pessoal? Essa aqui foi só uma retomada do conteúdo do capítulo 3, porque hoje a gente vai fazer as atividades de revisão deste capítulo para a gente ver o conhecimento adquirido, ok?